Alô, alô. O que faz esse barulho? Alô, som. Fala, gente. Estão me ouvindo? O pessoal está me ouvindo aí? Alguém pode falar para mim? Oi, gente. Alguém pode falar comigo aí? Estão me vendo, me ouvindo? Agora deu? Fala, Felipe. Tá me E aí, vendo aí? professor? Beleza? Tô sim. Gente, a minha internet caiu bem na hora que eu estava começando isso aqui. Acontece, né? Aí eu saí, Depende. não estava conseguindo voltar porque não voltava a internet. Deixa eu ver agora. Acho que agora está indo, né? Sim, agora tá legal. O pessoal está conseguindo entrar? Deixa eu ver aqui no WhatsApp. Acho que agora está indo, né? Quem mais está aí? Deixa eu ver. É o mesmo link, tá? Estou falando aqui Eu para o pessoal. falei, eu mandei lá no grupo pro pessoal já. Mandou, valeu, Felipe. É o mesmo. Não, todo mundo começa a perguntar, né? Aí já. É, então. Aí o pessoal que vai querendo entrar, eu tenho que ir admitindo todo mundo, né? Isso, agora tem isso. Ah, os outros professores também estão na reunião dos outros, na live também tem essa permissão, gente, que eles precisam aceitar? Sim, preciso em todos. Entendi. Tá bom. Parece uma Sim, chamada, chamada de escola. Ao invés de presente, é admite. Estou mandando aqui as permissões. Certo? Deixa eu ver se tem alguém aqui com problema. Não, acho que não. Era o modem, professor? É, então, a internet, às vezes, ela cai de repente, e aí tudo que eu estou fazendo desaba. Dá instabilidade. Muita gente usando, todo mundo em casa, né? É isso mesmo, tá dando um overbook aqui de internets, né? É. Da quarentena não caía a minha internet. Aí agora, às vezes estou numa reunião também de trabalho, sai fora da reunião. É muito chato isso, né? Agora estamos aqui com 28. Né? Beleza, então agora acho que está indo, gente. A Luísa chegou aqui agora. Deixa eu aceitar aqui a Luísa. Né? Beleza. Muito bem. Olha, gente, enquanto isso, enquanto vai entrando mais alguém aqui, eu vou aceitando. Já vamos recapitular e colocando aqui onde nós estávamos, né? Só para vocês lembrarem, faz tempo que a gente teve a nossa última aula, teve o feriado depois, né? Lá na aula 10 de proteínas, tá bom? Aula 10 da Biologia 1. Eu acho que a minha página, pelo menos por enquanto, é a mesma de vocês, que é a página 205, né? A respeito de proteínas. Tá? É legal se você tiver a apostilinha aí junto com vocês, para irem acompanhando o que eu vou falando. Apostila 1 ou 2? Finalzinho da 1. É isso? A gente vai finalizar essa 1 agora, tá bom? E aí provavelmente já passar para 2. Certo?
Oi, Isa, bom dia. A Isa está aí, né? A Natália. Bom dia, Castilho. Bom dia. Está aqui a Renata, estou aceitando a Renata. O Calil. Certo, legal. Muito bem, gente. Então, agora, à medida que for chegando mais alguém aí, como ele toca um sininho aqui, eu vejo e já aceito, né? Então, vamos lá. Estamos na aula 10 aqui de proteínas. Muito bem. Lembra de, quem quiser, vai mandando pergunta aqui no chat. E quem quiser, abre também o microfone e pergunta, tá bom? Tranquilo. Olha, só recapitulando, né, o que nós tínhamos visto na aula passada foi a respeito da composição das proteínas, né, a parte da composição química, que elas são polímeros, são moléculas enormes, elas são compostas por aminoácidos, não é? A unidade componente é o aminoácido, que, por sua vez, tem um grupo amino e um grupo carboxila, né, na sua molécula. E a ligação entre esses aminoácidos é a ligação peptídica, certo? Que acontece por desidratação. Quer dizer, toda vez que dois aminoácidos se ligam, sai uma molécula de H2O. Muito bem. Outra coisa que são 12 aminoácidos naturais, né? Aqueles aminoácidos que nós fabricamos no corpo, e 8 aminoácidos essenciais, certo? Para montar todas as proteínas que nós temos e etc, né, gente? Muito bem. Agora, avançando nessa história aí das proteínas, uma vez que as proteínas estão feitas, né, gente, tem 3 critérios, basicamente, tá, que vão diferenciar duas proteínas, né? Fala, Castilho, como assim diferenciar? No seguinte sentido, gente. Por exemplo, você sabe que o colágeno é uma proteína estrutural, talvez a mais presente no reino animal, né? O colágeno é muito... A queratina também é muito presente, né? Que nós temos na pele, no cabelo e tal, mas o colágeno é muito, porque ele existe desde as esponjas do mar. Então, se você pegar os filos animais, começando por poríferos, quinidários, né, plateumintos, todos os filos têm o colágeno, tá? É uma proteína que confere resistência aos tecidos, né? Consistência, tá bom? Então, nós temos colágeno na pele, nós temos colágeno nos músculos, nos ossos, na cartilagem, né? Mas uma esponja do mar também tem colágeno. Entre as suas células lá, os coanócitos, lembra dessa história? Não. Entre as espículas, né? E depois esse colágeno ele está presente em todos os filos. Então, acontece que esse colágeno nos diversos filos, ele tem diferenças, tá? Essa proteína é um pouco diferente. Então, o nosso colágeno humano não é igual ao colágeno de um boi, não é igual ao colágeno de uma esponja, justamente, né? Ou de um quinidário, alguma coisa assim. Então, nós temos essas diferenças nas moléculas. Cada uma é específica de uma determinada espécie, né? Assim por diante. Então, como é que a gente consegue diferenciar um colágeno humano de um colágeno, por exemplo, de um porco, né? Quais são as diferenças, tá bom? E são 3, basicamente, os critérios de diferenciação, tá bom? Olha aqui, o primeiro critério, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na câmera para que vocês visualizem, né? O primeiro critério, gente, é o número de aminoácidos, tá bom? Então, a quantidade de aminoácidos já faz diferença. Como assim, Castilho? Por exemplo, você pega o colágeno, gente, do boi, suponha que ele tenha 80 aminoácidos. Se o colágeno humano tiver 81, já é diferente. Só pela quantidade, tá bom? Lembra que para a gente chamar de proteína mesmo, tem que ter 80 pelo menos, né? Mas aí pode variar o número, né? Daí para cima indefinidamente. Então, de repente, um colágeno de artrópode, de inseto, tem 85 aminoácidos. Cada um que tiver um número diferente, a proteína já vai ser diferente. Então, esse é o primeiro critério, é a quantidade, né? Mas não é só, tem um segundo critério também. Porque não é porque duas proteínas têm o mesmo número de aminoácidos que elas já são iguais. Tá bom? Por exemplo, então, o colágeno humano e o colágeno do boi podem ter ambos, vamos supor, 80 aminoácidos, mas eles ainda podem ser diferentes por esse segundo critério aqui, ó, que eu escrevi nessa folha, tá? Quais são? Os tipos de aminoácidos, né? Tá certo? Então, os tipos de aminoácidos também vão fazer diferença. Fala, Castilho, mas não são 20?
Sim, o 20 é o total, né, de aminoácidos que tem na natureza. Acontece que nem sempre precisa usar os 20, tá? Dá para fazer proteína só com 5 aminoácidos, só com 10, só com 3, só que repetidos, né? Lógico, repetidos para dar pelo menos os 80 e assim por diante, né? Mas então, os tipos de aminoácidos também podem variar de uma proteína para outra, de uma espécie para outra, entendeu, gente? E aí tem um terceiro Castilho, critério. Isso quer dizer que... Diga aí, Renata. você pode colocar aquela folha na tela só para tirar uma foto, por favor? Eu vou colocar agora com com os três critérios, e aí você tira essa foto já com os três, tá bom? Tá Porque bom. o terceiro, gente, é a sequência de aminoácidos. Dá uma olhada, ó. Dá para ver, Renata? Dá. Aqui, ó. Tá bom? São os três critérios. Então, o terceiro critério é esse, ó. A sequência de aminoácidos, tá? Então, ou seja, se tiver os dois critérios em comum, quer dizer, ambas as proteínas que eu estou comparando, né, de duas espécies diferentes, têm o mesmo número de aminoácidos. E também têm os mesmos tipos. Mesmo assim, elas podem ser diferentes, porque elas podem ter a sequência de aminoácidos diferentes. Tá bom? E essa sequência, gente, ela é extremamente específica, tá? Se variar 2 aminoácidos de posição, só 2 dos 80, a proteína já fica diferente. Mas pode variar 3, pode variar 4, pode variar 5, né? Você imagina quantos arranjos matemáticos são possíveis em 80 posições e cada uma que você mudar, muda a proteína. Então é uma coisa incrível, né? A diversidade de proteínas que a gente pode ter. Por isso que, por exemplo, só na espécie humana, no nosso organismo, já temos milhares, não se tem muita certeza, mas possivelmente até algumas milhões de tipos de proteínas. Tá? Não é de quantidade, né? De quantidade de proteínas. Isso não, porque aí a gente mede em mols, né? Não dá nem para quantificar. Mas em termos de tipos, já são milhares e milhares de tipos diferentes. E o colágeno é um deles, entendeu? Aí a queratina que nós temos nas unhas e no cabelo, outro tipo, né? A elastina, que dá elasticidade para a pele, outro tipo ainda, tá bom? Então essas todas que eu estou falando, gente, que são colágeno, queratina, elastina, né? Albumina do sangue, são proteínas estruturais, proteínas que compõem mesmo o organismo e compõem as células. Só dessas já tem milhares e milhares diferentes, tá legal? Você vê que todas elas, cada uma delas tem a sua função específica, né? Então, como eu te falei, o colágeno confere resistência, por exemplo, para a pele, nós temos colágeno na pele. Já a elastina, elasticidade, né? Então, a pele é ao mesmo tempo resistente e elástica por causa do colágeno e da elastina, percebe? Por exemplo, né, se você puxar aqui a pele das costas da mão, você puxa assim para cima, ó, ela estica, né? Quando você solta, ela volta. Então, essa é a elasticidade. Professor, Cotovelo também, né? Tá bom? Diga aí, Ana. É a Ana que falou? numa prova de testes, para economizar tempo e para, tipo, se a questão me pedir para identificar o nome de proteínas ou quais são as proteínas, eu posso usar pela terminação ina? Pode, mas tem exceções, tá bom? E também, Ana, também você, às vezes, tem aminoácidos que têm a terminação ina, né? Por exemplo, se você pensar na glicina, ela é só o aminoácido, né? Tirosina é só o aminoácido, tá bom? Agora, elastina, queratina são proteínas, né? A verdade é que, tanto nos aminoácidos quanto nas proteínas, nós temos essas principais, sabe? Que são recorrentes. Então, sempre se fala nessas mais comuns, né? Entendeu? Agora, tanto como aminoácidos como com proteínas, tem exceções, viu? Na terminação ina. Por exemplo, tem o aminoácido triptofano, né? E algumas outras exceções, né? Mesoproteínas também. Então, não é sempre, tá legal? Mas são sempre essas mais clássicas, né? Eu diria que as mais clássicas proteínas estruturais são a queratina, o colágeno. O colágeno já é uma exceção, né? Que não termina com ina. Mas é a queratina, o colágeno, a elastina e a albumina do sangue.
tá bom? A albumina é uma proteína, gente, que nós temos no sangue, no plasma sanguíneo, e está presente na clara do ovo também. Tá? A clara do ovo é albumina pura. Então, também é uma proteína estrutural, mas ela mantém, vamos dizer assim, um equilíbrio osmótico da solução, tá? Porque ela é solúvel na solução onde ela está. Então, ela participa do equilíbrio osmótico do sangue, né? Tá bom? E depois tem os nomes das enzimas, que eu vou falar já já. As enzimas também são bem clássicas, né? E aí, terminação com ase, né? Então, amilase, protease, lipase e assim por diante, né? Mas também nelas tem exceções, como a ptialina. Então, a amilase salivar você pode chamar de ptialina, certo? Então, cuidado, porque não é uma regra essa terminação ina, beleza? Ou pelo menos ela tem, né, diversas exceções, tá? Mas é como eu falei, tem esses nomes mais usados, mais recorrentes que a gente fica falando e vendo nas questões, realmente são essas as mais cobradas, né, e questionadas, tá bom? Muito bem, então, aproveitando ainda, gente, esse terceiro critério que eu te falei, né, da sequência aqui embaixo, da sequência dos aminoácidos, se essa sequência tiver diferente do que tem que ser, então a proteína tem problemas. É uma proteína, vamos supor, vai defeituosa, né? Tem o caso da hemoglobina do sangue. A hemoglobina é outra proteína estrutural que nós temos, né, no sangue para transportar oxigênio. Lembra que a hemoglobina é uma proteína que contém 4 átomos de ferro, e esse ferro se associa com o oxigênio e possibilita o transporte do O2, né, gente, pelo sangue. Beleza. Mas a hemoglobina é uma molécula gigante, tá bom? Que tem 574 aminoácidos. Se ela tem uma posição trocada de aminoácidos, e tem um caso clássico em que troca a valina com a glutamina, ela já fica uma proteína defeituosa. Então você vê, né, 2 aminoácidos com a ordem errada no meio de 574. E fica uma proteína mutante, então. O que ela causa na pessoa que tem isso? A famosa anemia falciforme, né, que é uma doença metabólica em que a pessoa tem as hemácias em forma de foice. Assim, ó, ao invés de ser uma hemácia esférica, discoidal, parece um disquinho, né? Então fica uma hemácia em forma de foice. E ela transporta muito mal o oxigênio. Tá? Com isso a pessoa tem fadiga, ela tem problemas cardíacos, ela tem problemas até no fígado, tá? É a chamada anemia falciforme. E tudo nasce numa mutação genética, né? Porque o que acontece? Quem vai ordenar, depois a gente vai ver isso na síntese proteica, mas quem vai ordenar essa sequência de aminoácidos com as posições corretas é o DNA, tá bom? Por causa do gene, que vai fabricar depois, né, um RNA mensageiro, aquela história toda, para que a proteína seja feita na posição correta. Se esse DNA tiver uma mutação, ele tem troca de sequência, né, nas suas bases nitrogenadas, as suas letras, né, gente? E essa troca de sequência já gera depois, na síntese proteica, uma proteína com ordem errada, com sequência errada. Pronto. É uma proteína mutante, e daí surge uma doença metabólica, surge talvez um câncer, né? Algum tipo de problema assim, tá? Então lembra disso. Quem determina a sequência dos aminoácidos é o DNA, certo? Da pessoa, é um gene específico do DNA. E se tiver uma mutação no gene, ela vai ter proteínas alteradas, né? Proteínas problemáticas. Tá legal? Tem várias doenças que surgem por isso, né, gente? Então eu falei da anemia falciforme, tem também a fenilcetonúria, né? Tem a doença de Tay-Sachs, a talassemia e etc, etc. Tá? Então são doenças metabólicas e genéticas, né? As pessoas já nascem com elas, causadas por essas alterações na sequência dos aminoácidos. Tá legal? Muito bem. Então, aproveitando mais uma vez, pessoal, vou fazer aqui um compartilhamento para a gente dar uma olhada naquelas figuras, né? Nas figuras. Deixa eu achar onde é que eu tinha colocado. Ah, tá aqui, né? Do site Planeta Bio. Vocês estão vendo a minha tela? A tela do site? Sim. Sim. Compartilhei direitinho, beleza. Né? Então, ó, isso aqui tudo a gente tinha visto naquela aula anterior. Composição das proteínas dos aminoácidos,
né? Os tipos de aminoácidos, ligação peptídica, né, gente? Olha lá, o grupo carboxila ligando com o grupo amina, aqui 2 aminoácidos e acontecendo com a saída de uma água, né? De uma H2O. Tem até a animaçãozinha, né? Que junta aí as extremidades e sai a água, né? Sai o H2O, certo? Tudo isso a gente viu lá naquela aula passada. Então, esse assunto novo que eu estou comentando agora com vocês está aqui, né? Nas estruturas da proteína, tá bom? Então, assim, uma vez que a proteína é feita, gente, por síntese proteica, ela acabou de ser feita, tá? Ela já tem a sua sequência de aminoácidos correta, né? Ela já tem aquela ordem determinada que é necessária. Não pode ter erros nem nada. Muito bem, acabou de ser feita pela síntese proteica. Aí ela ganha, então, a chamada estrutura primária, tá bom? Isso que você está vendo aqui, ó, no canto superior esquerdo, é a primeira forma da proteína, a mais básica, né? O que significa? É simplesmente a sequência de aminoácidos na ordem correta. É isso. E aqui do lado você tem um desenho deles, tá vendo? Ó, a A é a abreviação de aminoácido, né? Então já estão na sequência correta e tal. Agora, quando ela ganha essa estrutura primária, gente, ela não está pronta ainda, tá legal? Ela precisa de novas formas e organizações para ficar ativa realmente, para ser funcional, né? Então, assim, logo em seguida, ela ganha estrutura secundária. Qual que é a estrutura secundária? Dá uma olhada aqui na cara dela, ó. É uma espiral, tá bom? Essa forma espiral da molécula lembra até uma espiral de caderno, espiral da apostila, né? Essa forma espiralada, gente, ela é determinada por pontos de hidrogênio, as ligações de hidrogênio, né? Que vão espiralando a molécula desse jeito, tá? Mas isso, assim, demora décimos de segundo para acontecer, da estrutura primária para a secundária, tá bom? Ainda dentro da célula, né? Ah, já está pronto agora, Castilho? Ainda não. Aí vai para a estrutura terciária, gente, aqui no canto superior direito. Tá vendo? Então, a estrutura secundária, o que ela faz? Ela vai... Desculpa, secundária. A estrutura terciária, ela vai se dobrando sobre si mesma, né? Vai virando uma dobradura. Tá vendo? Ó? Então, ela ganha, por exemplo, um formato esférico. Isso varia de proteína para proteína, tá? Ganha um formato cúbico, cilíndrico e assim por diante, né? Essa daqui já vai ficando mais parecida com uma esfera, ó. Sem perder o formato espiralado, então uma espiral se dobrando. Imagina se você pegasse a espiral do caderno e começasse a dobrar ela, entendeu? Para cá, para lá, né? Tem aquela espiralzinha de metal que dá para fazer isso, né? A de plástico não dá, você dobra, ela parece uma mola, né? Mas lembra aquela espiral de caderno de metal? Você consegue dobrar para cá, para lá. Então essa é a estrutura terciária, beleza? E aí, bom, essa estrutura terciária já torna a proteína ativa, tá bom, gente? Ela garante a funcionalidade da proteína. Então, se for, por exemplo, um colágeno, o colágeno tem que ser resistente, né? Tendo a estrutura terciária, ele está pronto, beleza? Outro exemplo, vai a elastina, né? Ela tem que ser o quê? Elástica. Então, se ela tiver a sua estrutura terciária, com a sua forma espacial determinada, né? Ela já tem a sua elasticidade e assim por diante, tá? Então, as 3 estruturas, vamos dizer assim, essenciais, né? São as estruturas primária, secundária e terciária, tá legal? Agora, algumas proteínas mais complexas ainda ganham uma 4ª estrutura, gente, que é a estrutura quaternária. Vocês estão vendo ela aqui embaixo, ó, no canto inferior direito, tá vendo? O que é a quaternária, gente? Então, é quando várias cadeias polipeptídicas vão se ligar umas às outras, tá bom? Podem ser 3, 4, 5 cadeias polipeptídicas, como se fossem 5 proteínazinhas, né? Que vão se ligando. Tá vendo aqui uma estrutura quaternária? Essa é a hemoglobina. Tá? Então, a hemoglobina é tão complexa, tão grande, tem 574 aminoácidos, né? Que só assim mesmo. Então, ela é a junção de 4 cadeias polipeptídicas especificamente, tá bom? Ela tem 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta, né? Dando essa molécula gigantesca aí, esse monstro molecular que é a nossa hemoglobina. Agora você pensa que cada hemácia do sangue carrega aí milhares de hemoglobinas dessas, tá? Cada hemácia com milhares, gente. E cada hemoglobina, tendo 4 átomos de ferro, vai poder transportar 4 oxigênios, tá
tá legal? No sangue, né? Dentro da hemácia e tal, e no sangue. Agora, tem outros exemplos de proteínas que têm estrutura quaternária por serem muito complexas, tá? Por exemplo, o anticorpo. Nossos anticorpos do sangue, né? Que agora a gente fala tanto neles por causa da pandemia, os anticorpos, eles são proteínas todos, tá, gente? E tem estrutura quaternária. Então, você vê, nem toda proteína tem estrutura quaternária, tá? Só se elas forem realmente muito complexas, né? Então, a hemoglobina é um exemplo, anticorpos são outro exemplo, mas tem várias proteínas que param mesmo na estrutura terciária. Tudo bem? Beleza. Então, você vê, essa parte aqui, gente, essa tela que eu estou mostrando para vocês, ela ainda é, vamos dizer assim, descritiva das proteínas, né? As proteínas vão formar esse tipo de molécula, esse tipo de organização espacial, tá bom? Diga, quem pergunta agora? Renata. Prof, duas coisas. Sua bateria acho que está acabando. Obrigado. E outra, as pontes de hidrogênio e as interações químicas, a importância delas é só para gerar essas estruturas secundárias e terciárias, ou tem outra função mais importante? Não, é realmente isso mesmo, viu, Renata? Porque... Pronto, ó, já salvei aqui minha bateria. Não estava ferrando. Então, é o seguinte, as ligações dos aminoácidos são peptídicas. Então, realmente, as pontes de hidrogênio não são para ligar os aminoácidos, né? Então, primeiro eles se ligam, tanto que você tem estrutura primária logo de cara. E aí as pontes de hidrogênio se formam meio que espontaneamente, entendeu? Elas vão já se realizando e acontecendo, né? E aí isso vai fornecendo para a molécula essa forma espiralada. É uma característica isso, viu, das ligações de hidrogênio. Tanto que também quando acontece no DNA, e o DNA tem ligações de hidrogênio, né? Ele também ganha forma espiralada, certo? É por esse motivo, tá? Mas já é um passo, né, inicial para que depois a proteína ganhe a sua estrutura terciária, que é a essencial mesmo, tá bom? Então, de acordo com a estrutura terciária, com a forma da proteína, né, gente, é que ela vai ter a sua função, tá bom? A gente pode resumir, então, vamos dizer assim, a importância da estrutura terciária como sendo a seguinte: ela garante a função da proteína, certo? Tanto que se ela for errada, né, ela pode gerar uma proteína estragada, uma proteína defeituosa, como é o caso lá da hemoglobina da anemia falciforme, né, que eu falei para vocês. Tá legal. Agora, gente, em relação a isso tudo, existe um fenômeno muito interessante chamado desnaturação. O que é a desnaturação? É um processo acidental, né, que vai acontecer ou por calor ou por diferença de pH, que desmonta essas estruturas da proteína, tá bom? Então a proteína ela tem as suas estruturas desmontadas, né, pelo calor, se isso acontecer, ou pela variação de pH, né? Eu vou fazer aqui um desenho na minha folha, porque eu não tenho esse esquema aí nesse site. Então tá aqui, ó. Vou fazer e já vou mostrar para vocês, né? Aqui acontecendo o processo da desnaturação, tá? Olha só, gente. Vocês estão vendo, ó? A proteína que tinha uma forma espacial ou terciária, nesse caso quase esférica, né? Que eu fiz aí do lado esquerdo, ela, pela desnaturação, perde a sua forma espacial. Ela perde a sua estrutura terciária, tá vendo? Voltando até a estrutura primária. Eu posso dizer que ela perde a forma ativa? Oi, de novo, como é que é? Eu posso dizer que ela perde a forma ativa? Pode, exatamente. Certo? É isso aí, ela perde a sua forma que tornava ela ativa, né? Agora, por dois fatores, né, gente? Então, eu vou colocar aqui também no meu esqueminha, ó. Isso tem na apostila, né? Se eu não me engano, tem mesmo. Na sua página 205, tá? Você tem esse esqueminha parecido com esse que eu desenhei aqui, né? Então, você tem a proteína ativa, ó, sofrendo, por exemplo, um calor exagerado e ficando inativa pela quebra das estruturas, né?
Então, mas os dois, vamos dizer, fatores que levam a isso, coloquei aqui no meu esqueminha, ó. Ou uma elevação de temperatura, tá? Exagerada, não pode ser queda, é só para cima. Ou uma variação de pH. Aí o pH é o delta, tá vendo, gente? Então, tanto para cima quanto para baixo, desnaturam a proteína. Certo? E você não pode se confundir achando que é uma digestão, tá? Porque não é uma digestão, né? E sim uma quebra de estruturas. Castilho, qual a diferença? A diferença é muito simples, gente. Na digestão, os aminoácidos são separados. Então, por exemplo, quando nós digerimos uma queratina, né, um colágeno, por exemplo, da carne, nós estamos quebrando as ligações peptídicas mesmo, né? Então, a gente separa tudo, desmancha tudo, a proteína, né? Aí é digestão. A desnaturação, não. Ela começa com a estrutura terciária dela, ou até quaternária, né? Desmonta essa estrutura, volta para a secundária. Aí desmonta a estrutura secundária, volta para a primária. Tá? E com isso ela perde a função, né? Então a desnaturação leva à perda de função da proteína, tá? Olha aqui um exemplo clássico. Lembra que eu falei para vocês que a clara do ovo é albumina? É a proteína pura, né, gente? Então ela tem a sua forma, ela tem a sua função e etc. Quando a gente pega o ovo e coloca na água fervendo, essa albumina, ela é desnaturada pelo calor, porque ela está acostumada a que temperatura? 30 graus, dentro da galinha, antes da galinha botar o ovo, 39 graus, porque as aves são muito quentes, né? Elas têm 39 graus, 39,5 de temperatura. Mas essa é a temperatura que essa proteína está acostumada, para a qual ela foi feita. Certo? Quando você joga na água fervendo, imagina 100 graus Celsius, desnatura, né? E aí muda a forma da proteína. Então, o que você vê na clara do ovo? Ela fica com outro aspecto. Ela tinha um aspecto transparente, parecia um gelzinho, né? Parece gel de cabelo, alguma coisa assim, né? E de repente ela fica branquinha e durinha, tá bom? Desnaturou. E nesse caso é irreversível, concorda? Nunca mais essa clara vai ficar liquefeita de novo, né? E transparente de novo, tá bom? Então, um caso de desnaturação irreversível. Mas tem casos reversíveis, tá certo? Se você pegar um bife e fritar, também é irreversível, né? Você desnatura e as proteínas nunca mais voltam a ser o que era antes. Então, o aspecto do bife mudou para sempre, né? Mas um caso reversível de desnaturação, gente, é a chapinha de cabelo, certo? Quando a mulher, então, por exemplo, ela tem, vamos supor, tem o cabelo encaracolado, que é alisar, né? Faz a chapinha. Já viram? Aquele aparelhinho esquenta os fios do cabelo numa temperatura específica em que desnatura o cabelo, só que parcialmente. Então, uma desnaturação incompleta e ela é reversível, né? Tanto que a queratina muda a forma dela original, que nessa pessoa era ondulada, né? Mas depois vai voltar ao normal, não vai? Então, a chapinha não é um alisamento permanente, né? Por causa disso. Porque essa desnaturação, ela é reversível, tá? E que acontece se esquentar o cabelo mais ainda do que a chapinha? Aí desnatura de vez, pronto, né? Estraga o cabelo. Porque aí realmente ele vai se desmanchar. É quando queima o cabelo, ele parece um pozinho, sabe, gente? Vira um pozinho, já viram? De pelo queimado, né? Da pele ou do cabelo. Então aí destruiu, né? Mas então lembra disso. A desnaturação, ela pode ser, depende do caso, reversível ou irreversível, tá bom? Eu acho que tem duas pessoas que querem me perguntar, né? Quem é o David? Fala, David. Na real, ele que se levantou primeiro. Ah, tá bom. Então, beleza. Você disse, professor, que no ovo de uma galinha, por exemplo, a albumina ela acaba se desnaturando e ela é irreversível, certo? Certo. Então, tipo, se eu ingerir um ovo cozido, por exemplo, eu não vou estar ingerindo albumina, ou errado? Olha, você vai estar ingerindo, só que ela já está desnaturada, né? Então, na realidade, David, vai só para nós, né? Para o nosso sistema digestório, vai só adiantar o processo de digestão. Porque ela já está mais quebrada, entendeu? Rapidamente a gente já consegue fazer a digestão, né? Então, essa é a diferença, tá? E mesmo se você ingerir uma clara crua, né? Tem gente que vai comer ovo cru, por exemplo, mesmo que seja
numa gemada, sei lá, num mousse, né, de chocolate, tem o ovo cru, né? Você está ingerindo albumina ainda na forma ativa e tal. Mas, de qualquer maneira, a gente vai digerir, né? Então, na nossa digestão, é engraçado, gente. Primeiro acontece a desnaturação. Por quê? Pelo pH. Como as proteínas que você ingeriu caem no estômago, ele tem um pH 2, né? Do ácido clorídrico. E elas estão acostumadas, você imagina lá na carne do boi, no ovo, elas estão acostumadas com pH 7 ou por volta de 7. Lembra que a escala de pH vai do 0 ao 14, né? E o 7 sendo neutro, certo? Quando essas proteínas que a gente ingere caem no estômago, de repente elas estão num ambiente que tem um pH 2 do ácido clorídrico. O que acontece? Desnatura tudo, tá? Então é engraçado, mesmo que a gente não ingira a proteína desnaturada, ela vai ser desnaturada pelo estômago. E depois, logo em seguida, digerida, né? Porque no próprio estômago a gente já secreta aquela enzima pepsina, que é a enzima que digere proteínas do alimento, tá? É legal pensar, então, né? É legal imaginar que o primeiro passo para a digestão é a desnaturação. Então, a gente pode comer carne crua? Pode. Evolutivamente, nós estamos preparados para isso, certo? Por isso que tem gente que adora sushi, né? Tem gente que gosta de quibe cru, sei lá, steak tartar. Então, são várias formas de proteínas cruas que a gente ingere, né? Carne crua e tal. Mas não tem problema, porque o estômago primeiro desnatura tudo isso com ácido e depois faz a digestão enzimática realmente. Tá legal? Beleza. Quem mais quer Legal, falar mesmo? valeu, Natália? professor. Imagina. A Professor, Natália quer... Oi. a Letícia agora. Letícia. Fala, Letícia. Ô, professor, eu posso estar confundindo ou viajando demais, mas é por conta disso que não é recomendado homens sentar em lugares muito quentes? É sim, tá? Tem a ver sim com isso, Letícia. Porque é engraçado, né? Mas se esquentar demais a região dos testículos, atinge uma temperatura, não chega a desnaturar, tá bom? Porque se fosse desnaturar, o cara já ia estar se queimando, né? Aí também só se fosse um masoquista. Mas a proteína, se ela tiver a temperatura elevada, vamos supor, vai 40 graus, 45, atrapalha a produção dos espermatozoides, né? Então, realmente, porque as enzimas que atuam nessa produção dos espermatozoides, elas são muito delicadas, elas têm uma temperatura ótima, que eu vou lembrar agora com vocês, bem específica, né? Então, se essa temperatura estiver muito acima, elas ficam... Não é que desnatura totalmente, não é uma coisa irreversível, mas elas trabalham pior, entendeu? Então, a produção de espermatozoides vai ser menor do que teria que ser. E realmente aquilo pode deixar, pelo menos momentaneamente, né, naquele período, esse homem estéril, tá? Depois ele retoma a produção normal, né? Mas naquela produção ali, saiu abaixo da média, entendeu? É isso aí. Agora, a Natália também ia perguntar Entendi. alguma coisa, né? Beleza, Letícia. E a Natália? Professor, quando você falou da ruptura que faz com que, sei lá, uma estrutura quaternária volte para a terciária, enfim, é uma ruptura nessas interações de pontos de hidrogênio e de sulfeto? Sim, é isso aí, viu, Natália? Por exemplo, né, se tiver gente desnaturando a estrutura terciária, é porque você tem uma ruptura das pontes de sulfeto, tá? Você viu aqui, né, ó, na estrutura terciária, acontecem pontos de sulfeto entre os aminoácidos cisteínas, tá bom? Então, um tipo de aminoácido é a cisteína. Entre as cisteínas da molécula, vai se formando esse tipo de ponte de sulfeto que vai dobrando a molécula, tá? Então, ela é rompida, tipo, pelo calor, né? E se for quebrar a estrutura secundária, é porque rompe as pontes de hidrogênio mesmo, né? As ligações de hidrogênio. Aí chegando até a estrutura primária, entendeu? E se o calor continua aumentando, aí rompe até a estrutura primária, gente. Aí realmente quebra em pedaços. Aí é destruição, né? E não volta mais, tá? Tá. E uma coisa que eu queria te perguntar também. Fala. A estrutura, ela tá ligada à função da proteína ou não? Sim, a estrutura terciária, tá bom? Dependendo da forma da proteína, ela vai ter uma função ou outra. E essas Então, se eu formas falar são... que desnaturou... Oi? Pode falar. Pode falar, depois eu Pode pergunto. falar.
Não, eu estava só dizendo que essa Não, eu forma, ia ela é perguntar. muito... Manda aí. Não, pode falar, Castilho. Então, a forma é muito específica, de tal maneira que é assim, ó, Natália, se for uma esfera, ela tem uma função. Vamos supor, resistência para a pele. Se essa esfera tiver uma reentrânciazinha, uma marca, ela já tem outra função. Se ela for um pouquinho achatada, outra função. Se ela for cúbica, outra função, entendeu? Então, essas formas, né, tridimensionais, elas determinam a função específica mesmo da proteína. E o que é que garante a forma? É a estrutura primária, né? Então, daí que vem as mutações. Se a estrutura primária, a sequência dos aminoácidos estiver errada, aí a forma vai estar errada e, portanto, a função é defeituosa, tá? E a outra coisa que você ia Tá. perguntar? Não, era em relação a isso. Então, eu não posso falar que, por exemplo, eu tenho uma proteína que ela tem a forma de estrutura quaternária. Aí ocorre uma desnaturação e ela vai para a estrutura terciária. Eu não posso falar que ela vai mudar a função só porque mudou a forma que ela tem, que ela está usando como ativa. Mas sabe qual a diferença? Se ela tiver estrutura quaternária, ela tem, vamos supor, hemoglobina, 4 moléculas juntas, né? 4 cadeias polipeptídicas, tá? Cada cadeia dessas tem sua estrutura terciária. Olha que doido. Então você vê, a cadeia alfa tem uma estrutura terciária dela. A cadeia beta tem outra estrutura terciária. E elas ficam ligadas, né? Mas ela só tem essa função maior, que é de transportar oxigênio, se ela tiver essas cadeias agregadas. Entendeu? Se você esquenta e as cadeias se soltam, mesmo que cada polipeptídeo ainda tenha a sua estrutura terciária, eles não têm mais essa função sozinhos. Então, ela não consegue mais transportar o oxigênio, por exemplo. Tá? Boa pergunta, legal. Beleza, gente? Então, quem que vai perguntar agora? Renata? Isso. Manda aí, Renata. Eu tô com uma dúvida em relação a que você falou que o primeiro passo para a digestão é a desnaturação. Eu fico em dúvida porque, assim, ela precisa sofrer desnaturação para ela ir para sua estrutura primária, para o corpo fazer a leitura dessa proteína, é isso? Não, não é tão específico assim, tá, Renata? É só para... Quando ela ganha, ela volta para a estrutura primária dela, né? As ligações peptídicas ficam mais expostas, entendeu? Então aí é mais fácil da enzima do estômago realmente romper as ligações peptídicas por hidrólise. Aí entra uma água, né, na ligação peptídica e desfaz, tá certo? Quando ela está, por exemplo, quer ver, na estrutura terciária, que está tudo muito dobrado, parece uma maçaroca, né? As enzimas não têm acesso a essas ligações peptídicas. É como se a proteína tivesse protegida. A hora que ela fica toda linear, ela fica exposta. É para isso, entendeu? Então, é como se você quisesse pegar um colar de pérolas e cortar cada pedacinho, né? Separar uma pérola da outra com uma tesoura. Imagina. Se o colar tiver todo embolado num nó, vai ser muito mais difícil, que seria a estrutura terciária. Se ele tiver aberto, eu posso pegar a tesoura e pique, cortar cada cordãozinho entre as pérolas, entendeu? É mais ou menos isso, tá? Então, legal. A desnaturação é o benefício para a digestão. Para a digestão, exatamente. Por isso que, de qualquer maneira, o nosso estômago vai fazer com ácido clorídrico, né? Desnatura do mesmo jeito, tá? Tanto, gente, é uma coisa que eu queria comentar. A desnaturação por ácido, a gente chama popularmente de queimadura, né? Se a pessoa, vamos supor, se queima com ácido do limão, o ácido cítrico. Derruba limão na pele, toma sol, queimadura, 2º grau e tudo, né? Queimadura feia. Fala, nossa, a pessoa se queimou, né? Só que, na verdade, é uma desnaturação, tá bom? O ácido cítrico do limão, que tem um pH 3, é bem baixo, perto do pH 7 da pele, né? Ele vai desnaturando, gente, a queratina e colágeno da pele, sabe? E isso vai destruindo, né, a pele. Vai causar uma mancha, vai causar dor e etc, né? A pessoa sente ardência. Então, o que a gente fala? Queimou, né? Queimou, como se fosse pela temperatura e tal, mas não é. Aquele ácido estava na temperatura da pele, 37 graus e tudo, 36,5, né? Então, a queimadura, entre aspas, por ácido, na verdade, é uma desnaturação. E também a queimadura por base, né? Se a pessoa, por exemplo, derrubar na pele dela soda cáustica, você sabe que a soda cáustica tem um pH de 14, né? Imagina, 7 para 14 na pele. E aí também
faz um buraco, queima a pele, né? Queimadura por soda cáustica, mas na verdade também é uma desnaturação, tá bom? Muito bem. Bom, então sendo assim, gente, passamos agora para elas, ó. Vou até te mostrar primeiro aqui na minha... Deixa eu enxergar aqui que é melhor. Né? Deixa eu ver, ó. Vou te mostrar aqui primeiro na minha telinha, na minha lousinha. Olha as enzimas, tá bom? Então lembra que um segundo tipo de proteínas, aqui eu vejo melhor. O segundo tipo de proteínas são elas, gente, as enzimas. Ué, Castilho, qual é o primeiro tipo? As estruturais. Né? Então lembra que a gente estava falando de colágeno, elastina, albumina, né, gente? São todas estruturais. Essas aqui são uma outra categoria. Enzimas, tá? Primeira coisa, toda enzima é uma proteína, beleza? Mas nem toda proteína é uma enzima. Essa é uma frase famosa, né? Por que não? Porque você tem proteínas estruturais, tem os anticorpos, né? Que não são enzimas. Mas se eu falo numa enzima, ela é uma proteína, tá? Então, alguns exemplos aqui de nomes de enzimas. Vamos lembrar, ó. Amilase da saliva, pepsina do estômago, lipases do intestino, proteases, né? E assim por diante. Maltase, sacarase, lactase, são todas enzimas, portanto, elas são todas proteínas. E, sendo assim, elas são todas suscetíveis ou sensíveis ao desnaturamento e à desnaturação, né, gente? Então, essas enzimas também, tá? Por excesso de calor e por variação de pH, elas também podem ser desnaturadas, perder a sua função, né? Então, tipo, se é uma amilase salivar que a gente tem na saliva, se você colocar num tubo de ensaio e ferver, ela vai ser desnaturada e não funciona mais, né? Os vestibulares adoram esse tipo de questão. Vocês vão ver algumas na tarefa, que eu vou te passar depois, tá? Na sugestão de tarefa. Os vestibulares adoram, gente, fazer a questão assim, envolvendo desnaturação e enzimas, né? O que acontece? A gente coloca a saliva num tubo de ensaio e leva a fervura a 100 graus Celsius. O que você tem que lembrar? Vai ter desnaturado, a amilase não funciona mais. Então, se ela ia digerir o amido, ela não consegue mais fazer essa digestão, né? E assim com todas as outras enzimas. Elevou a temperatura demais ou mudou o pH demais, já inutilizou, né, a ação enzimática, tá bom, gente? Agora, tem duas características das enzimas que vocês não podem esquecer, tá? Que eu vou colocar aqui. Tem também lá na sua apostila, mas eu vou te mostrar aqui também, ó. A primeira, gente, todas elas são proteínas, né? E o que elas fazem? Olha lá, catalisam reações químicas. Então, são proteínas catalisadoras, tá? A palavra catalisam quer dizer facilitam, né? Quer dizer aceleram as reações químicas, de tal modo que essas reações se tornam possíveis. Porque senão, se a reação química for demorar vários minutos para acontecer, né? Não dá para a célula esperar, para o organismo esperar. A reação química tem que acontecer em décimos de segundo. É isso que a enzima faz, ela facilita, tá bom? E a forma dela facilitar, gente, é reduzindo a energia de ativação. Não sei se vocês lembram, né, da química, mas para que a reação aconteça, tem uma energia necessária, né? A chamada energia de ativação. E o que a enzima consegue fazer é diminuir essa energia de ativação. Então a reação fica mais fácil, fica mais rápida, tá? Isso que é catalisar, né? Beleza. Segunda característica delas, tá aqui embaixo, ó. Elas são específicas para cada tipo de reação, tá bom? Então, por exemplo, se eu tenho uma reação de digestão do amido, tem que ser amilase. Não dá para ser, por exemplo, a enzima sacarase, entendeu? E se eu tenho uma reação de digestão da lactose, famosa, né? A lactose do leite. Qual enzima tem que ser? Lactase. Tá? Então, por exemplo, a nossa amilase salivar não vai quebrar a lactose e assim por diante. Então, as enzimas são extremamente específicas, né? Essa especificidade das enzimas vem do famoso encaixe chave-fechadura. Castilho, como assim? Dessa maneira, gente, suponha que a enzima tenha esse formato, que eu fiz aqui com a minha mão, tá bom? Ó, essa parte dela que está aqui, ó, essa reentrância, é o chamado sítio de ligação dela, ou também sítio ativo, tá bom? E ela já tem um formato específico para encaixar com o substrato. Quem que é o substrato? É o, entre aspas, alvo da enzima, né? Então, se essa enzima que eu estou aqui, ó,
suponha que ela tenha esse formato, né? Que eu estou simbolizando, gente, seja a lactase, o substrato dela é a lactose, tá bom? Então o encaixe vai ser assim, ó. Tem que ser um encaixe perfeito para formar o que a gente chama de complexo enzima-substrato, e aí o substrato ser realmente quebrado, digerido, né? É lógico que essa reação de digestão vai ser feita pela água. Na verdade, é uma reação chamada hidrólise. Quando entra um H2O, separa a lactose nos 2 monossacarídeos que a formam, que são quais? A glicose e a galactose. Né? Lembra lá daquela história dos carboidratos. Mas que para que tenha essa separação, tem que ter um encaixe com a enzima. Tá? Então, a gente consegue ver isso aqui na próxima página do site, gente. Cadê? Aqui, ó. Que é justamente o encaixe, né, da enzima com os substratos. Olha que bonitinho. Nesse caso, está mostrando uma reação de construção, ou chamado anabolismo, né, gente? E não de digestão. De qualquer maneira, também precisa ter um encaixe chave e fechadura perfeito, para que o substrato se ligue à enzima. Agora tem 2 encaixezinhos aí, né? Para montar, por exemplo, um disacarídeo, tá bom? Então, ele está falando justamente desse exemplo, né? Você pega, por exemplo, ó, a glicose e a galactose, tá? Glicose e galactose. Liga os 2 monossacarídeos por meio da enzima. E aí eles são construídos em lactose. Então, aí seria uma lactose sintetase, né? Para poder produzir a molécula da lactose, tá bom, gente? Oi, diga aí, quem perguntou? Eu não entendi o que seriam esses substratos. O substrato, ó, é assim, você vai chamar popularmente de alvos da enzima. Quer dizer, é onde a enzima vai atuar. Quer ver um exemplo? Ó? Qual é o substrato da amilase salivar? O que você acha? Qual é o alvo? Qual é o substrato da amilase salivar? Ou seja, qual é o alvo da amilase da saliva? Acha sempre uma palavra parecida que você lembra do substrato, né? Qual seria? Sei lá. Hã? Não sei. O amido, né? Então, o amido que a gente tá, que você tinha falado. Uhum. Lembra? Por exemplo, vamos supor que você põe um pedaço de batata na boca, certo? É 100% amido quase, né? Então, a sua amilase vai quebrar esse amido, vai digerir, certo? Então, a amilase é a enzima e o amido é o substrato, tá bom? Agora, só para falar de um jeito mais quimicamente elegante, né? O substrato, ele é o reagente da reação enzimática, tá? Pensa bem, porque quem é que vai realmente ser transformado na reação? É o reagente, né? É ele que sofre transformações. Então, nesse caso, o reagente é o substrato, tá bom? A enzima é reagente? Não, porque ela não se transforma na reação química. Mesmo nesse exemplo que está aqui, né, gente, no sitezinho, ó, você vê a enzima, ela promove a junção dos substratos, então, tipo glicose mais galactose, né? Forma a lactose e depois ela volta a ser a enzima que ela era antes. Então, a enzima ela pode ser reaproveitada e ela é reaproveitada, tá? Então, por exemplo, se você está mastigando um alimento, as suas amilases salivares estão quebrando o amido do alimento, né? E a mesma amilase que você tem lá na saliva, ela vai quebrar vários amidos em sequência. Ela vai ser reutilizada várias vezes, tá bom? E numa gotinha de saliva você vai ter lá milhões de moléculas de amilase, né? Vai ter milhões de enzimas fazendo o seu trabalho, gente, para que todo esse alimento possa ser digerido. Tá legal? Em relação a isso, gente, ao encaixe chave-fechadura e essa ação enzimática, né? Quem mais ficou com dúvida? Deixa eu ver o David aqui. Fala, David. Professor, é uma situação hipotética, tá? Vamos supor que eu tô comendo uma sopa bem quente e que tem batatas, certo? Certo. Se eu ingerir ela sem assoprar por algum cuidado, por falta de cuidado, assim, a temperatura da sopa, ela vai inutilizar a amilase salivar ao consumir a batata? Não sei se dá para entender muito bem. Entendi o que você falou, David. Eu acho que é provável, sabe? Depende da temperatura, né? Imagina que a pessoa ia se queimar, certo? Mas se ela pegar a sopa que acabou de ferver, né? E pegar uma colherada e enfiar na boca, além de queimar a boca, ela vai desnaturar aquelas enzimas que estão na saliva naquele momento, tá? Agora, as glândulas salivares, elas ficam produzindo e secretando mais e mais, entendeu? Então, aquelas lá já eram, né? Mas a pessoa cuspiu a boca, cuspiu a sopa, né? Bebeu água, pronto, aquela saliva já foi.
Agora ela vai salivar mais e as novas enzimas estão intactas, entendeu? Mas boa pergunta. É possível, sim. Entendi. Tá? Obrigado, professor. Só a situação que foi porcaria, mas tudo bem. E a Natália? Professor, qual que é o tempo de vida, assim, teoricamente, né, de uma enzima? Já que ela não é consumida numa reação. Então, ela pode ser reutilizada depois. Aí, qual seria o tempo de duração, assim, que ela tem no nosso organismo? Boa pergunta, Natália. Depende da enzima, viu? Tem enzimas que vão durar bastante, tá, gente? Nós temos até enzimas bem delicadas nos neurônios, né? Que imagina, ao invés de fazer simplesmente um disacarídeo, vão entrar na produção de neurotransmissores, né? Tem enzimas que são responsáveis pelo batimento cardíaco, tá? Então, tem enzimas que têm uma vida útil mais longa, né? De realmente vários dias e tal. Agora, essa molécula, apesar de poder ser reutilizada várias vezes, ela acaba sofrendo desgaste mecânico mesmo, tipo um desgaste físico, entendeu? Em que alguns pedaços dela podem começar a se soltar, né? Perde um aminoácido, então ela vai acabar se deteriorando, tá bom? Esse tempo de vida é variável, mas ele não é infinito. Então a enzima, a hora que ela fica degradada, ela é inutilizada e a célula fabrica mais, tá? Lembra sempre que é a célula que faz, gente. Então, se é uma enzima da glândula salivar, foram as células da glândula salivar que produziram. Se é uma enzima de um neurônio, foram os neurônios, foi o próprio neurônio que produziu, né? Por quê? Porque é uma proteína, então ela é feita pela síntese proteica. E a síntese proteica é sempre dentro de uma célula, tá bom? Sempre celular. Legal isso, né? Então, mesmo que a enzima esteja fora das células, tipo na saliva, ela já está na boca, né? Então, já saiu das células. Mas ela foi produzida pelas células da glândula salivar, que depois secretaram, né? Ejetaram essas enzimas para a cavidade bucal. Tá legal? Então, esse tempo é variado, tá bom, Natália? Beleza, gente. Mais alguém em relação a isso aqui, a esse modo de ação das enzimas? Prof, eu tenho uma dúvida, mas não é em relação a isso. Manda aí. Pensando nas proteínas, no geral, a quantidade de aminoácidos que elas têm tem relação com a velocidade com que elas vão se degradar, tipo, no meio ambiente? Você fala assim, o tamanho dela, a quantidade de aminoácidos? Não, não tem não, tá? Isso é independente. Tem mais relação, eu diria, com o tipo de célula em que ela está, né? Com se ela está dentro de uma célula ou fora, tá bom? Se ela estiver fora da célula, como na saliva, aí a vida útil dela é muito pequena. Se a saliva sair do corpo, por uma gota fora, né? Na mesa, essa enzima vai se degradar por ressecamento mesmo, né? Do líquido, ela vai se deteriorar em poucos minutos, tá bom? Se ela fizer parte de uma hemácia, ela tem no máximo a vida útil da hemácia para sobreviver, né? Que são lá 120 dias. Agora, se ela fizer parte de um neurônio, vai ser uma enzima mais duradoura. Então depende, mas não é pela quantidade de aminoácidos ou pela forma dela, tá bom? Beleza. Gente, ó, e aí em relação a última coisa importante aqui em relação às enzimas, toda essa apostila 1 e essa aula 12, né, que a gente está finalizando, esse finalzinho trata das enzimas. E a última coisa importante é isso, ó, os fatores que influenciam a atividade enzimática. Fala, como assim, Castilho, influenciam? Eles podem tornar a reação enzimática mais rápida ou mais lenta, tá bom? Como a função da enzima, gente, é sempre acelerar a reação química, é sempre catalisar, né? Então, a verdade é que quanto mais rápido, melhor, entendeu? Mas esses fatores que estão aqui, olha, temperatura, pH e concentração do substrato, eles podem atrapalhar a ação da enzima, tá bom? E a reação não ficar tão rápida quanto deveria, ficar mais lenta. Vamos entender primeiro o primeiro gráfico aqui, ó, o de temperatura, né? O que acontece, gente? É lógico que numa temperatura exagerada, você tem desnaturação. Aí nem se fala que a enzima é destruída, né? É quebrada e não funciona mais mesmo. Mas não precisa nem desnaturar. Se você tiver uma temperatura muito baixa, por exemplo, ó, de 10, 20 graus, 25 no corpo humano, a enzima já está muito abaixo da temperatura ótima dela. Para nós, qual a temperatura ótima? Veja, ó, entre 35 e 40 graus Celsius. Então, mesmo uma pessoa com febre alta, né, imagina alguém com febre de 40 graus, ainda está dentro da temperatura ótima dessas enzimas, beleza?
Ou então alguém com hipotermia, com temperatura de 35 graus, ela também ainda está numa temperatura ótima. Então é uma janela, né? É um delta entre 35 e 40 que é ótimo para nós. Mas se for muito mais baixo do que 35, vamos supor alguém que esteja com o corpo a 30 graus. Essa pessoa já está com hipotermia, porque as suas enzimas vão ter uma velocidade muito mais baixa. Está vendo o eixo Y que está escrito atividade enzimática? Leia-se velocidade da reação, tá bom? Então vai ser uma velocidade mais baixa e isso pode causar, por exemplo, gente, em alguém com hipotermia, uma parada cardíaca, né? Pode causar uma confusão mental, em que a pessoa não saiba mais, por exemplo, onde ela está, né? A hipotermia muitas vezes causa isso, tá legal? Então é baixa velocidade enzimática. Então esse pico aqui, ó, da atividade enzimática, da velocidade, a gente vê na nossa temperatura ótima. No dia a dia, né, ninguém com febre, ninguém com baixa temperatura, é 36, 36,5. Olha aqui o pico, ó, tá? Essa é a nossa temperatura ótima. Agora, é lógico que se a temperatura for elevada acima de 50 graus, 55, 60 graus, para nós, aí as enzimas começam a entrar em desnaturação. E aí pode ser uma coisa irreversível, né? Lógico, também a pessoa já estaria sendo cozida a 50, 60 graus, né, gente? Aí é uma desnaturação que não tem volta, tá? E o gráfico de pH, também vejam, olha, um gráfico parecido, né? Por exemplo, se eu pegar a enzima pepsina do estômago, o pH ótimo dela está aqui, ó, pH 2, que é um pH ácido, né? Um meio ácido, por causa do HCl. E é nesse pH que nós temos a máxima atividade enzimática, a máxima velocidade, certo? Muito bem. Para baixo desse pH desnatura e para cima também desnatura, né? Agora, a ptialina, que é a amilase salivar, tá? A ptialina é sinônimo de amilase salivar, certo? O pH ótimo dela é o 7. Então, nós temos um pH neutro na saliva, gente, um meio neutro, né? Se tiver um pH mais baixo, ela vai ser desnaturada. Então, é isso que acontece quando a gente engole a saliva. Cada vez que você engole a saliva, mesmo que seja com alimento, ela cai no estômago, encontra um pH 2 e é desnaturada. Então, nós ficamos continuamente, né, desnaturando as enzimas da própria saliva, tá bom? Beleza. Agora, você vê a tripsina? A tripsina é uma enzima que a gente tem no intestino. Tá? A tripsina quebra proteínas, pessoal, que chegam inteiras ao intestino no processo de digestão, que passaram inteiras pelo estômago, né? E é secretada pelo pâncreas, tá? Qual o pH ótimo da tripsina? Olha, por volta de 9, 8,5 e 9. Porque o intestino já tem um pH básico, né? Já tem um meio básico. Por causa de bicarbonato que ele secreta e tal. E o pâncreas também, né? Então, o pH ótimo da tripsina é o 9, tá? Você vê, então, que, em termos de pH, dependendo da parte do corpo humano, nós temos pHs ótimos diferentes, né? Mas a variação, basicamente, é essa. É 7 na boca, 2 no estômago e 9 no intestino, tá certo? Nas outras partes do corpo, que não seja um tubo digestório, é sempre por volta de 7, tá, gente? Então, na pele, pH 7. No sangue, pH 7. Tá? No cérebro, pH 7, né? Então, todo o resto é por volta de 7. Só mesmo no tubo digestório que você tem essa montanha russa aí de variações enzimáticas, né? E de pH. Agora, tem esse último fator, que é o terceiro, chamado concentração do substrato. O que é isso, gente? Lembra, o substrato é o alvo da enzima, né? Quanto mais o substrato estiver espalhado, macerado, é melhor para as enzimas, tá bom? Vamos supor um substrato como o amido, né? Se você tem um pedaço de batata inteiro, o amido está muito, o quê? Concentrado, está muito protegido pela própria estrutura do pedaço, né, gente? Então a gente fala que a concentração é baixa. Seria no começo aqui, ó, dessa curva que você está vendo no gráfico. Nesse início aqui da curva, tá vendo? Ó? Então a atividade enzimática é baixa, a velocidade é baixa. À medida que a pessoa vai mastigando essa batata, ela vai espalhando o amido, né? Portanto, ela vai aumentando a concentração do substrato, ou seja, do amido, para a enzima, tá? Permite mais encaixes chave-fechadura de enzimas com substratos, né? Amidos com amilases. E aí você vai acelerando a reação química. E vai acelerando cada vez mais, percebe? Ó? Então, no início da curva, a gente tem uma aceleração, só que depois estabiliza. Tá vendo? Aí tem uma estabilização. Não vai cair também, né? Porque não tem por que haver desnaturação se é só isso que está em questão, a concentração do substrato. Não vai desnaturar a enzima, tá certo?
Aí você fala, Castilho, mas por que equilibra então, né? E não acelera mais? É por uma questão de limite, tá, pessoal? É um limite de quantidade. Isso quer dizer o seguinte, chega uma hora que todas as enzimas da saliva já estão ocupadas, cada uma com seu substrato, acelerando a reação. Mesmo que você tenha mais substratos, mais moléculas de amido, né? Não tem agora enzima suficiente para quebrar todos esses substratos, entendeu? Aí que tá. Então estabiliza, né? Não acelera mais, mas também não cai. Então o gráfico de concentração do substrato é o gráfico mais diferente, né? Ele tem essa cara aí mais diferenciada, tá legal? Percebeu a diferença? Por isso que é tão importante mastigar, né? Tá? Não é brincadeira aquela história, não, que a mãe fala, que a avó fala, né? Mastiga direito, menino, e tal. Porque se a pessoa mastiga muito pouco e já engole, ela não fez isso, ela não aumentou a concentração do substrato para as enzimas dela. Então a reação vai ser mais lenta, a digestão mais lenta e, portanto, mais trabalhosa, tá? Vai ser uma digestão mais pesada, né? E assim por diante. Se a pessoa, antes de engolir, mastigou bastante, ela basicamente transformou aquele alimento numa papa, né? E isso aumentou a concentração do substrato e permitiu uma reação mais rápida. Portanto, uma digestão mais rápida. Tá legal? Então, nesse quesito agora, gente, nesses gráficos que eu falei para vocês, né? Vê para mim quem ficou com alguma dúvida. E aí? Professor? Diga, quem está falando? É o Johan. Fala, Johan. Eu posso associar a concentração do substrato com superfície de contato? Quanto maior a concentração, maior a superfície de contato. E com isso, mais enzimas. Perfeito, Johan. É isso mesmo, tá, gente? Porque se você pegar um pedaço de... Imagina só uma batatinha daquela de salada, sabe? Parece uma bolinha. Ela tem a superfície dela que é a sua superfície pronto, né? De contato. Como se fosse numa esfera, né? Mas se você tiver esse pedaço mastigado, você vai aumentar a superfície de contato milhões de vezes. Entendeu? Porque você espalhou aquele alimento, né? Então, como aumentou a superfície de contato, acelerou as reações. É exatamente isso, tá? Obrigado. Tá Professor, Oi. O Samuel está perguntando que ele não entendeu a parte da temperatura. Se você podia repetir. Sim, posso, Samuel. É o seguinte, ó. A parte da temperatura, trazer para esse gráfico aqui agora, tá? Você vê, ó, no pico da temperatura, da velocidade, na velocidade enzimática, né? Nós temos a temperatura ótima daquela enzima. Isso varia de espécie para espécie, tá? Fala, Castilho, como assim? É porque é a temperatura na qual aquela enzima trabalha melhor. Só isso, tá bom? Como essas enzimas são preparadas evolutivamente, né, gente? São adaptadas evolutivamente, em geral, a melhor temperatura para elas são a daquele organismo, né? Então, por exemplo, a temperatura ótima para o organismo humano é 36, 36,5. É a nossa, certo? Agora, se você pegar uma ave, imagina, por exemplo, um pombo, a temperatura dele é 39,5. É tipo uma pessoa com febre. Então, a temperatura ótima dele é 39,5, certo? Agora, se você pegar um peixe de um mar gelado, imagina um peixe do mar da Antártida, cuja temperatura é 0 grau, né? Então, a temperatura ótima dele é 0 grau. Isso aqui, então, varia de espécie para espécie. Tá bom, Samuel? E se nessa proteína ou nessa enzima, né, eu mudar muito a temperatura dela, ou esquentando ou esfriando, ela vai ficar com a sua velocidade cada vez menor. Ela vai sendo o quê? Atrapalhada, né, por essa mudança de temperatura. Tá? Beleza? Tá bom. Deixa eu ver quem mais coisa aqui no chat. Deixa eu escutar mais uma antes. Fala aí. Quando, sei lá, quando tem a questão de outros animais ou até mesmo uma bactéria conseguir produzir a enzima para as pessoas que não têm, para conseguir degradar o leite. Uhum. Como que essas enzimas conseguem, então, ter compatibilidade nessa questão da temperatura ótima? Boa pergunta, hein, Natália? Legal. Porque se a pessoa não fabrica lactase, né, gente, ela tem a famosa intolerância à lactose, né? Ela toma o leite e passa mal. Lembra, até falei para vocês lá nos carboidratos, né? Lembrei desse exemplo. Porque ela não degrada a lactose e as bactérias fazem isso proliferando. E ela tem, então, uma intoxicação basicamente pelas bactérias, né? De toxinas e etc. Então, a pessoa tem o seu mal-estar.
que ela tem que fazer então? Ela tem que, por exemplo, toma o leite e toma uma cápsula, uma pílulazinha de lactase, certo? Agora, essa lactase que é colocada nessa pílula, ela também, vamos dizer assim, tem essa temperatura ótima parecida com a nossa. Essa é a sacada, entendeu, Natália? Tanto o pH quanto a temperatura parecidos com os humanos, né? Porque se fosse muito diferente, imaginou? Uma que tivesse a temperatura ótima a 20 graus, ia cair no corpo humano a 36 e ia ser desnaturada, né? Tá bom? Então ela já é retirada de organismos. Em geral são micro-organismos, são leveduras, tá? Que tem uma temperatura ótima parecida com a nossa. Tá bom? Legal, boa pergunta. É que aí seria a mesma coisa também, se for pensar da questão do anticorpo, né? Quando você vai produzir o soro, na questão, você usa do cavalo, não é? Exato. Então, a temperatura ótima da enzima dele, que seria o anticorpo também... Não, o anticorpo tem essas coisas também de ponto de... Tem porque toda naturação? proteína tem, tá? Lógico que as enzimas são mais sensíveis quanto a isso, tá? Mas o anticorpo também, se exagerar demais na diferença de temperatura, né, de um organismo para o outro, ele vai ser desnaturado, certo? Imagina se a gente pegasse um anticorpo do peixe da Antártida, né, que está acostumado com 0 grau, pusesse no corpo humano a 36, ia ser desnaturado já. Mas como é tirado do cavalo, que é outro mamífero, ele fica nessa faixa de 35 até 40, ele suporta, não tem problema nenhum, tá bom? É exatamente isso. Boa pergunta, tá? Fala, David, você também ia perguntar outra? Ô, professor, ainda em relação à temperatura, e o réptil, que depende, tipo, por exemplo, da temperatura ambiente, como que fica essa atividade enzimática no inverno, por exemplo? Então, os répteis, gente, boa pergunta, David. Como eles são pecilotermos, né, gente, ou ectotérmicos, a temperatura dele varia com a do meio ambiente, né? Não precisa nem ser no inverno, tá? Por exemplo, vamos supor que as enzimas dele, do réptil, funcionem bem a 28, 30 graus, pelo menos, né? Se amanhecer o dia, vamos supor, como hoje, né? Amanhece o dia lá a 18 graus, sei lá, 17 graus. Então a temperatura do réptil está muito abaixo da temperatura ótima dele. Imagina um lagarto, uma cobra, né? O que acontece? Ele fica letárgico, entendeu? Então, nesse momento, os répteis estão meio que em letargia. Eles estão quietos na dele. Se for uma cobra, ela está na toca dela, quietinha, né? Como se eles estivessem no estado de suspensão. Agora, depois quando o sol se levanta, ele vai lá e toma sol, né? A temperatura dele se eleva para os 28, 30 graus que ele precisa. E aí a atividade enzimática dele fica no topo e ele com a atividade metabólica também funcionando, que é uma maravilha, né? Então é engraçado porque os répteis, a temperatura deles acompanha a do meio ambiente, certo? Então eles não têm um controle interno da temperatura. Porém, eles têm esse controle comportamental. Isso tem a ver com a evolução, né? Então, assim, eles sabem que se eles estão muito frios e as enzimas estão muito lentas, eles têm que sair para o sol para aumentar a sua temperatura para ter atividade máxima, né? Então eles saem, tomam sol. Por isso que a gente vê assim em várias cenas de documentários, jacaré tomando sol na beira do rio, né? Lagartos tomando sol, porque eles sabem que tem que aquecer o corpo. Tá legal? Beleza? Legal, valeu, professor. Imagina. Tá legal, gente. Quem mais? Alguém ficou com alguma dúvida aí sobre as enzimas? A Ana? Não? Diga, Ana. Não, prof. Tudo bem? Sim. Professor, Diga aí, quem fala? é o André. Fala, André. Tudo bom? Professor, eu só queria pedir se o senhor depois, por gentileza, pode passar o gabarito das tarefas de sala da apostila 1, por favor. André, dessas aulas de 9 a 12 ou de todas, você fala? Acho que de todas, porque aí eu já confiro para ver se eu acertei. Tá, eu fui passando ao longo das aulas, mas tudo bem, eu posso passar de novo, tá? Tá. Eu, logo após aqui a nossa aula, vou passar o gabarito dessas aulas, conjunto de aulas de 9 a 12, tá? De proteínas. Tá. E aí, logo em seguida, eu passo das anteriores. Eu vou passar primeiro dessas, tá? E depois Beleza. das anteriores também. E aí, Tá também, bom. em seguida, gente, eu lanço a sugestão de tarefa de fixação e aprofundamento desse assunto. Na nossa próxima aula, a gente continua com as proteínas, mas já da apostila 2,
tá certo? Porque aí a gente entra nos anticorpos, né? Eu, de propósito, deixei os anticorpos separados, porque realmente, olha, eu vou te falar, nesse ano de pandemia, o que vai chover de questão sobre vírus e anticorpos vai ser, né? Certeza. De vacina, de soro, tudo que é possível, né, gente? Então, eu quero que nós tenhamos aí uma nossa próxima live, no próximo sábado, só de anticorpos, beleza? Para a gente falar tudo que pode, tirar todas as dúvidas que existam a respeito disso, tá bom? Então, por enquanto, é isso, né? Deixa eu parar aqui meu compartilhamento. Deixa eu ver vocês aqui, certo? E a Ana tinha mais alguma dúvida, Ana? Fala aí. Não, prof, você só tinha perguntado se eu tinha e eu falei que não. É que sua mão tá levantada, Ana, Tem por a isso. mãozinha aí, Ah, mas eu esqueci de abaixar, desculpa. imagina, tranquilo. Gente, ó, muito obrigado, viu, mais uma vez, né? Pela paciência e Tá, prof. participação, tá bom? Agora me surgiu uma dúvida. Manda, fala aí. Quando dois aminoácidos se juntam, Eles vai sair uma molécula de água, correto? Eles se Sai uma conectam pelo a hidroxila do ácido carboxílico ou não? Então, esse H2O, ele vai sair, né? 2 hidrogênios do ácido carboxílico e um hidrogênio dois hidrogênios do grupo amina e o outro hidrogênio do ácido carboxílico. É isso mesmo, tá, Ana? Aqui. E aí o H2O sai fora, tá bom? Beleza. Alguém mais ia falar? Professor, é a Caiane. O meu é uma curiosidade. O que significa enovelamento da proteína? Enovelamento é quando a proteína vai se dobrando toda, tá? Sobre si mesma. Sim. E ganhando a estrutura terciária. Isso pode causar uma mutação genética? Não, porque é natural. Ela vai enovelar para ganhar a sua estrutura terciária. Beleza? Qualquer que seja, né? Uma esfera, um cubo. Então, ela tem que primeiro, aquela espiral ficar toda dobrada sobre si mesma. Mas é natural. Ah, sim. Obrigado, professor. Imagina, de nada. Peraí, isso então não é desnaturação, né? Desculpe. Não é. Ah, tá. Beleza. É o processo normal, tá bom? Ok. Legal, gente. Ó, então, mais uma vez, obrigado. Tá? Adorei a participação de vocês, né? Sempre é bom aí a gente ir escutando vocês, enxergando vocês. Quem pode aí abrir a câmera, é sempre legal poder vê-los, tá bom? Muito bem. Obrigado, então. Até a próxima. Qualquer coisa, manda pergunta para mim, tá? Tchau, professor. Obrigado. Tchau, professor. Obrigada, Obrigado, viu? professor. Bom final de semana. Bom final de semana e bom feriado. Igualmente.